Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Espero que agora a gente consiga aí gravar a aula tudo certinho. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ver um pouco aí sobre a assistência de enfermagem ao paciente clínico, né? Falei sobre a diferença entre saúde e doença, né, que a OMS traz, que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. Falamos que isso não é possível de se chegar a um estado completo, né? Fisicamente, mentalmente e socialmente. E todos possuem algum grau de saúde, pode ser em excelentes condições, razoavelmente bem, com alguma perturbação e também enfermos, né? Então, a saúde, ela é um processo dinâmico em que o homem luta contra todas as forças aí que tendem a alterar o equilíbrio da sua saúde. O que é mesmo esse termo equilíbrio? A gente fala de homeostasia, tá bom? O complexo aí processo de redução da saúde, ele não é provocado por fatores simples ou específicos, mas pelo resultado de uma ligação contínua entre causas e efeitos. Então, a doença ela é o estado resultante da perda da homeostasia de um organismo, seja perda total ou parcial, causada aí por agentes externos ou não. Esse estado ele pode ser devido a infecções, inflamações, isquemias, modificações genéticas, sequelas de trauma, hemorragias, neoplasias ou disfunções orgânicas, tá? Então, o conjunto de fenômenos desenvolvidos nos organismos, associados a uma característica, diferencia esses organismos dos normais da mesma espécie, e de maneira a situá-los em uma posição biologicamente desvantajosa em relação aos seus, né? Então, isso que seria a definição de doença. Então, ela é um processo anormal, no qual o funcionamento de uma pessoa está diminuído ou prejudicado em uma ou mais dimensões. Então, é o resultado aí do desequilíbrio entre o homem e o meio físico, mental e social. A doença aguda, a gente trouxe, então, que é aquela doença que tem um curso acelerado. O início dos sintomas pode ser abrupto, né, de repente, seguindo-se de uma fase de deterioração até o máximo de sintomas e danos. Tem a fase de manutenção desses sintomas e alguns possíveis novos picos, né? Uma longa recuperação com o desaparecimento gradual dos sintomas, tá? Na fase de recuperação, pode ocorrer a volta dos sintomas. E na fase aí de convalescência, as recaídas, devido à presença de algum fator desencadeante e do estado debilitado do indivíduo, além de ter o risco aí de novas infecções. A doença crônica é uma doença que não é resolvida num tempo curto, e elas incluem aí também todas as condições em que um sintoma existe continuamente. Elas são incomodativas, levando aí à perda da qualidade de vida e atividades das pessoas. Falei para vocês que muitas doenças crônicas são assintomáticas a maior parte do tempo, e elas se caracterizam por episódios agudos, perigosos ou muito incomodativos. Temos também doença crônico-degenerativa, que são caracterizadas por uma evolução lenta e progressiva, irreversível, que leva aí um longo período de latência assintomático, exigindo uma constante supervisão, observação e cuidado. Essas doenças a gente pode ter Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla, tá? Alguns exemplos. Falei para vocês também que as prioridades epidemiológicas
hoje demandam uma assistência clínica ambulatorial ou hospitalar são infecções do aparelho circulatório e respiratório, gastrointestinal, infecções neurológicas, além aí de infecções otorrinolaringológicas, oftalmológicas, neoplásicas e urinárias. Na clínica médica é onde acontece o atendimento integral do indivíduo, do adulto, né? Que se encontra em estado crítico ou semicrítico, mas que não é proveniente de um tratamento cirúrgico, onde é prestada uma assistência integral de enfermagem a esses pacientes. Os objetivos do serviço de enfermagem em clínica médica é proporcionar um ambiente terapêutico adequado aos pacientes com as mais diversas patologias e manter um padrão de assistência prestada a esses pacientes, que exige aí a aplicação de um plano de cuidados de enfermagem para a patologia específica do paciente. Vamos começar, então, assistência de enfermagem relacionada ao sistema respiratório. Temos aqui um pouco do nosso sistema respiratório, que começa lá nas narinas, no nariz, passa pela laringe, traqueia, a gente tem aqui, ó, pulmão esquerdo, lobo superior esquerdo, lobo inferior esquerdo. Nesse pulmão, nós temos os brônquios, que se ramificam e se formam a árvore brônquica. A gente tem também a pleura, que é uma camada de revestimento do pulmão, que do lado direito tem lobo superior direito, lobo intermediário e lobo inferior direito. Lembra que eu falei para vocês sobre o diafragma? Diafragma é um músculo, tá? Olha ele aqui protegendo também a caixa torácica. Então, o sistema respiratório ele é formado por um conjunto de órgãos responsáveis pela absorção de oxigênio do meio ambiente e a eliminação de dióxido de carbono para o meio externo, para o meio ambiente. Os órgãos aí que faz parte, ó, fossas nasais aqui nas narinas, a boca também faz parte da respiração, temos a faringe, depois vem a laringe, traqueia, brônquios e o próprio pulmão. Lembrando que a gente tem a epiglote, que ela é tipo uma barreira ali para o alimento não ir para o sistema respiratório, tá, gente? Vamos começar aí com a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, que é um estado de doença pulmonar na qual o fluxo de ar ele está obstruído. Então, ela é constituída pela bronquite crônica, enfisema, asma. Temos aí uma aceleração das alterações fisiológicas da função pulmonar, que são causadas pelo envelhecimento, e a obstrução do ar pode ser reversível ou irreversível. Olha aqui uma imagem ampliada do pulmão. A gente tem um brônquio saudável, com uma passagem com abertura normal, e quando a gente tem a inflamação e o excesso de muco, essa passagem diminui o seu tamanho, e temos a presença de muito muco. Aqui no enfisema pulmonar, a gente tem os alvéolos. Essa é uma membrana alveolar saudável. Só que quando a gente tem enfisema, os alvéolos eles crescem, se unem e perdem a elasticidade e a força para expulsar o ar, o que dificulta a respiração. Olha aqui como eles já estão maiores, tá? Na fisiologia, o que acontece? Obstrução aérea, que reduz o fluxo de ar, varia conforme a doença. Então, na bronquite crônica, tem um acúmulo excessivo de secreções, que bloqueiam as vias respiratórias.
No enfisema, a troca gasosa está comprometida. Troca gasosa é oxigênio e carbono. E isso resulta da destruição das paredes do alvéolo, que está super estendido. Na asma, as vias aéreas estão inflamadas e constritas, está fazendo constrição, elas estão se apertando e obstruem o fluxo aéreo. Olha aqui no enfisema, ó, como que esse alvéolo já está todo destruído e tem a limitação do fluxo respiratório. Isso faz com que aconteça uma hiperinsuflação pulmonar, quando o paciente precisa fazer aquela inspiração profunda, tá? Manifestações clínicas da DPLC. Dispneia em repouso pode ser grave, tosse, uso de musculatura acessória, tá, gente? Aumento no trabalho respiratório, perda de peso, porque a respiração tem uma interferência na alimentação, intolerância aos esforços ou exercícios físicos, temos a presença de ruídos adventícios, que são sons anormais percebidos na ausculta pulmonar. A ausculta nós fazemos com o estetoscópio. A gente vai perceber um sibilo, ronco, som estertor, tá? Baqueteamento dos dedos, que é um aumento do volume das pontas dos dedos das mãos e perda do ângulo de emergência da unha. Olha aqui essa imagem no canto. A gente tem o baqueteamento. Primeira imagem, ângulo normal, dedo normal. E aqui, olha como que fica. Fica um dedo mais largo, mais gordinho, tá? E a gravidade da doença, ela é determinada aí por exames de avaliação da função pulmonar. Fatores de risco, exposição à fumaça do fumo, né, fumante, tabagista, poluição do ar ambiente, infecções respiratórias, exposição ocupacional relacionada ao seu trabalho, anormalidades genéticas, você pode já nascer com alguma condição, e as complicações podem variar aí dependendo do distúrbio, né? Se ele desenvolve uma pneumonia. A atelectasia é quando o nosso pulmão, ele se expande e ele volta ao normal. Se expande e volta ao normal. Ele tem uma elasticidade. A atelectasia é quando esse pulmão se expande, volta e ele se gruda, ele colapsa, ele vai perdendo a capacidade de se expandir, tá? Pneumotórax, enfisema, pode ter insuficiência e falência respiratória, hipertensão pulmonar, tá? E uma característica é essa cor pulmonar, que é a cor cianótica do paciente, tá? Tratamento, oxigenoterapia, broncodilatadores, corticosteroides, exercícios respiratórios, né, uma tosse assistida, uma respiração profunda, drenagem postural, ensino do paciente e da família, medidas de enfrentamento do estresse e terapia ocupacional para conservação da energia, tá? Assistência de enfermagem está muito relacionada aí à orientação para deixar de fumar, para vacinação, né, para realizar a vacinação, evitar contato com alta concentração de pólen no ar e poluição ambiental, evitar exposição a extremos de temperatura, elevado grau de umidade ou frio intenso, monitorar o ritmo respiratório, atentar aí para efeitos colaterais da medicação, atentar para sinais de infecção bacteriana ou virose, que agravam o quadro e aumentam os riscos de falência respiratória, e está sempre verificando a oximetria de pulso, tá? Bronquite é a inflamação da mucosa brônquica, caracterizada por uma produção excessiva de muco lá na árvore brônquica. Fatores de risco:
fumo, principal fator de risco, também causa aí um crescente acúmulo de muco, que produz mais irritação, infecção e dano para esse pulmão. A poluição do ar é um fator de risco, exposição ocupacional a substâncias perigosas suspensas no ar. Então, as crises são mais frequentes durante o inverno. Pode ser uma doença que a criança já nasce com uma predisposição aí à bronquite, e acontecem algumas crises aí durante a vida, né? Sintomas: tosse com uma produção de catarro, expectoração espessa e gelatinosa, então vai ali ter uma secreção espessa, sibilos e dispneia. Sibilos, lembra, aquele som anormal, às vezes a gente consegue escutar sem nenhum aparelho, a gente escuta a pessoa tendo aquela respiração que parece que tem um assovio, tá? Dispneia, dificuldade respiratória. O diagnóstico pode ser feito através de um exame clínico, raio-x e espirometria, que é um aparelho usado aí pelo fisioterapeuta para verificar a respiração, tá? Tratamento: broncodilatadores, antibióticos, corticoesteroides, oxigenoterapia e inaloterapia. Aqui na imagem, ó, temos aí um bronquíolo normal, com uma passagem com abertura normal, e um bronquíolo aí que tem uma bronquite, a passagem está diminuída e tem bastante presença de muco, né? Enfisema pulmonar é uma distensão anormal dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais, culminando aí com a destruição das paredes alveolares. Então, é o estágio final de um processo que progrediu por muitos anos, onde ocorre a perda da elasticidade pulmonar. A função pulmonar, na maioria dos casos, ela está irreversível, está bem comprometida. Causas: tabagismo é a principal causa, tá? Predisposição familiar. Então, se tiver alguém na família, tá? Tem uma proteína aí que a gente consegue investigar. Sensibilidade a fatores ambientais. Então, a fumaça do fumo, poluentes aéreos, agentes infecciosos, tá? Olha aqui uma imagem de enfisema pulmonar. Aqui, ó, a gente começa com um pulmão normal e quando começa as agressões aí do uso do cigarro, esse pulmão, esse alvéolo, ele vai ficando comprometido. Ele vai criando aí buracos alveolares. Olha que é um aspecto de necrose mesmo. Olha como está esse pulmão completamente comprometido. Na imagem ao lado, uma imagem real aí de um pulmão real, cheio de buracos, parece, né? Perfurações. Pulmão completamente comprometido, função pulmonar comprometida, não tem como mais reverter essa situação, tá? O que acontece? Então, a obstrução aérea ela é causada aí por uma inflamação da mucosa brônquica. Então, a gente tem a produção excessiva de muco, a perda da retração elástica das vias aéreas, o colapso dos bronquíolos e redistribuição do ar para os alvéolos funcionais. Então, a gente tem ali no pulmão um espaço morto, onde já não acontece mais a troca gasosa. É um espaço que já não serve mais. Tem o comprometimento da difusão do oxigênio. Difusão é o quê? Quando o oxigênio se espalha, né? Ele consegue circular. Então, não acontece mais essa difusão. Hipoxemia, concentração muito baixa de oxigênio na circulação sanguínea. Em casos graves, a gente vai ter a eliminação do dióxido de carbono comprometida. E isso é tóxico para a gente, tá? A gente precisa eliminar dióxido de carbono, provocando aí uma acidose respiratória.
Os sinais e os sintomas, então, é uma dispneia lenta e progressiva, então, ela é uma doença que não evolui rapidamente, tosse, anorexia, perda de peso, infecções respiratórias frequentes, um tempo expiratório prolongado e tórax em barril. Daqui a pouco eu mostro uma imagem para vocês. Tratamento: broncodilatadores, antibióticos, corticosteroides, oxigenoterapia, inaloterapia. Complicação: pode-se ter aí uma insuficiência cardíaca, tá, gente? Olha aqui outra imagem de um pulmão que já está sendo comprometido. Ou os alvéolos destruídos, eles se transformam em grandes bolhas que não servem para nada. E aqui a gente tem, ó, como que deveriam ser os alvéolos, tá? Ou uma imagem de tórax em barril, uma característica muito presente aí no paciente que tem enfisema, também pode ser chamado de tórax em tonel, que representa aí uma síndrome obstrutiva. Na segunda imagem, a gente tem a evolução da DPOC. Então, à direita tem a fase inicial aí, uma bronquite crônica, né, que é a produção excessiva de muco. E à esquerda a gente tem a fase avançada da doença, que já é o enfisema. Então, aí a gente percebe a perda da massa muscular, porque gasta-se muita energia diariamente com a respiração. E a posição do corpo, olha como que mudou. Ela facilita a respiração, tá? A gente também tem a asma, que é uma doença inflamatória crônica e das vias aéreas, resultando em hiperatividade dessas vias. Pode causar aí também edema de mucosa e produção excessiva de muco. A inflamação é difusa, então ela pode se espalhar e leva a episódios recorrentes dos sintomas. Ó, aqui na imagem 1, a gente tem uma via respiratória normal. Na imagem 2, a gente tem a asma, que é a inflamação das vias respiratórias, obstrução e muco. Então, temos, ó, obstrução. Olha como a passagem está diminuída, presença de inflamação e produção excessiva de muco, tá? Então, a fisiopatologia ocorre a diminuição do calibre dos brônquios e bronquíolos, devido aí a broncoespasmo, edema e produção de muco espesso. Ela difere aí de outras doenças pulmonares por ser um processo reversível, com tratamento ou espontaneamente. Então, às vezes a pessoa teve uma crise de asma e se ela passar por um tratamento, ela consegue reverter esse quadro. Pode acontecer em qualquer idade, mas na infância é uma doença crônica muito comum. Em casos mais graves, pode ser incapacitante ou levar à morte, tá? Classifica-se em leve, que são sintomas discretos e esporádicos, não tem prejuízo para o sono. Moderada, apresenta uma dispneia e uma tosse. E grave é quando esses sintomas tornam-se diários. As atividades físicas são limitadas e ele tem o que a gente chama de mal asmático, tá? Sintomas: tosse, enrijecimento do tórax, sibilos, dispneia, cianose, taquicardia, sudorese. Vamos pensar o que é sudorese? Produção excessiva de suor, ansiedade e agitação. Fatores de risco, alergias, né, é o principal fator predisponente, a exposição crônica a irritantes aéreos ou alergênicos, condições ambientais também podem interferir, odores muito presentes, estresse, a sinusite com frequência, desgaste emocional e o tabagismo também. Então, olha aqui nessa imagem. A asma é uma doença crônica em que os brônquios, que são esses tubos por onde o ar passa,
sofrem com inflamações e podem fechar durante as crises, tá? Então, essa passagem vai ficar diminuída ou às vezes até fechada. O que é isso? O ar não vai passar, tá bom? Alguns cuidados aí para prevenção e orientação: não fumar, evitar mudanças bruscas de temperatura, evitar sair de casa com um tempo muito frio, evitar contato com pessoas portadoras de outras doenças respiratórias, fazer a ingestão aí de líquidos, né, água, controlar-se emocionalmente e evitar inalação de inseticidas, desodorantes, tintas. Lembra que eu falei? Odores fortes também podem desencadear. Cuidados de enfermagem, né? Repouso em ambiente arejado e limpo, incentivar a ingestão de líquidos, manter o ambiente calmo e tranquilo, verificar e anotar a temperatura, incentivar o paciente a evitar o fumo, evitar o ar poluído e atividades físicas, umidificar o ambiente de repouso com água fervente ou colocar uma bacia de água no quarto se tiver um ambiente muito seco. Usar lenços de papel aí quando for eliminar secreções ou quando for limpar o nariz, né? Oferecer aí uma dieta nutritiva para esse paciente, administrar aerossol terapia distante das refeições, então que não seja um horário próximo, e administrar oxigênio terapia, tá bom? A aula é essa, eu espero que vocês consigam entender. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, podem me mandar mensagem, tá? E estou à disposição. Obrigada.